Oi, nesse vídeo eu irei falar sobre vou mostrar a partir das equações de Maxwell que a informação eletromagnética se propaga no vácuo com a mesma velocidade que a luz e na forma de ondas transversais. Essa descoberta foi muito importante para a história da física. Foi a partir dela que nós podemos conjecturar que seria possível unir a teoria eletromagnética com a ótica. Então, só fazendo um pequeno resumo de história da física, o fenômeno elétrico, o fenômeno magnético e o fenômeno óptico eram vistos por três teorias, eram descritos por três teorias diferentes. Uma só para a eletricidade, outra só para o magnetismo e outra só para a ótica. A partir da descoberta das leis de Faraday e a lei de Ampère, nós já podemos conjecturar que há uma relação entre o fenômeno elétrico e o fenômeno magnético. E essa relação permitiu unir esses dois fenômenos através de uma teoria chamada teoria eletromagnética. Pois bem, na época da descoberta de Maxwell a respeito desse conteúdo que eu iria apresentar nessa aula, já se sabia que a luz era uma onda transversal. Essa questão da dualidade onda-partícula já se debatia há muito tempo, né? Mas na época prevalecia essa visão de que a luz era uma onda transversal em vista da tentativa da explicação do fenômeno da dupla refração nos cristais birrefringentes, como é o caso da calcita ótica. Então, na época, prevalecia a visão ondulatória da luz. Então, a luz era vista como uma onda transversal que se propagava no vácuo com a velocidade de aproximadamente 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Pois bem, com as descobertas de Maxwell, que eu irei apresentar nesse vídeo, descobriu-se que a informação eletromagnética também se propaga no vácuo com a mesma velocidade que a luz e com uma onda transversal. Então conjecturou-se que essa teoria poderia explicar não apenas os fenômenos eletromagnéticos, mas também os ópticos, que a luz seria então uma perturbação no campo magnético. Pois bem, nesse sentido que eu irei falar sobre essas descobertas nesse vídeo, né? Focando especificamente apenas nessa contribuição de Maxwell para as descobertas sobre informação, sobre como se propaga a informação eletromagnética. Pois bem, essas são as famosas 4 equações de Maxwell. A primeira delas, conhecida como lei de Gauss, ela diz que o divergente do campo elétrico, essa parte aqui, divergente do campo elétrico é igual a ρ. ρ é a densidade volumétrica de carga, dividido por ε0, a permissividade elétrica no vácuo. Pois bem, dito de outra forma, imagine aqui uma carga qualquer e em torno dela uma superfície que engloba ela. Não importa aqui a geometria da superfície. Se essa carga, por exemplo, tiver sinal positivo, haverá um campo elétrico partindo dela e atravessando essa superfície. Pois então, a lei de Gauss me diz que esse fluxo é proporcional à carga, na sua forma integral, né? Na forma diferencial, o divergente do campo elétrico é igual à densidade volumétrica da carga dividida por ε0. Se não houver carga dentro da superfície, também não vai haver fluxo de campo. Pode até haver a passagem, né? Deixa eu tentar reproduzir aqui mais ou menos a mesma superfície, só para ilustrar essa questão. Mais ou menos a mesma superfície, né? Pode haver a passagem de um campo elétrico ou magnético sobre essa superfície. O que não pode ter é um fluxo. Por exemplo, digamos que eu tenha aqui um campo elétrico constante. Opa! Como é que apaga isso? Um campo elétrico... Enfim, eu não sei como é que apaga isso. Constante aqui.
Nesse caso, há passagem de campo elétrico pela superfície, porém tudo que entra sai, todas as linhas que entram estão saindo, então não há um fluxo. Então é isso que diz essa informação que me fornece a lei de Gauss. O divergente do campo magnético sendo igual a zero implica que não existe monopólio magnético, ou seja, não existe uma carga magnética, só o dipolo para frente, né? A lei de Faraday relaciona a variação no tempo do campo magnético com o rotacional do campo elétrico, e a lei de Ampère, corrigida aqui com o termo de Maxwell, me diz que o rotacional do campo magnético vai ser igual à permissibilidade magnética no vácuo vezes a densidade de corrente mais μ0ε0, a derivada no tempo do campo elétrico, né? Então essas são as 4 equações de Maxwell. O que nós iremos fazer a partir de agora? Repare que essas duas equações aqui, elas estão acopladas. O campo elétrico e o magnético estão aparecendo juntos numa mesma equação. Está aqui o campo elétrico, está aqui o campo magnético, está aqui o campo magnético, está aqui o campo elétrico, né? Vamos tentar desacoplá-las. E para isso, vamos trabalhar no caso mais simples possível. Vamos supor aqui que nós estamos no vácuo, onde não existe carga e nem corrente. Então, essas são as novas equações de Maxwell, uma vez aceito essas duas condições. E vamos agora trabalhar com essas duas aqui para desacoplá-las. Para desacoplá-las, nós vamos usar essa propriedade matemática. O rotacional do Napla, aliás, Napla rotacional A externo B, vai ser igual a tudo isso aqui. Pois bem, nós vamos aplicar isso substituindo aqui A por Napla nessa primeira equação, e o B coincidiu que é a mesma letra, né? O campo magnético. E na segunda vez que nós vamos aplicá-la, o A vai dar novamente lugar ao Napla e o B, no caso aqui, o campo elétrico. E o resto é só substituição da matemática, né? Repare que quando a gente substitui A por Napla, esse termo aqui vai se cancelar com esse. Não vai interferir na nossa conta. E deste aqui, ó, A vai ser o Napla, então vai ficar Napla 2 menos Napla 2B, veio esse termo aqui, e Napla com o divergente de Napla B vai dar lugar a esse termo aqui, e por aí vai no restante da equação, né? Acontece que esses dois carinhas aqui, os dois divergentes do campo elétrico e do campo magnético, são zero, porque nós estamos no vácuo, na ausência de carga. Então posso eliminar esse cara aqui, posso eliminar esse cara aqui. Sobra só esse termo do Napla 2 do campo magnético e o menos Napla 2 do campo elétrico. Aqui, tá. Bom, nós vimos também no slide anterior que o rotacional do campo magnético, ele era, retornando aqui, menos, aliás, μ0, ε0, dE dt. Esse aqui, né? μ0, ε0, dE dt. E o rotacional do campo elétrico é menos dB dt. Então eu vou ficar com, quando eu aplico o rotacional aqui quando eu aplico Napla rotacional para o que está dentro desse parênteses, essas constantes aqui não vão interferir, μ0, ε0. Então vai ficar o rotacional do campo elétrico. Ora, o rotacional do campo elétrico é menos dB dt, como está aqui embaixo, né? Disso vem essa expressão aqui, tá? Pro lado do campo magnético e aqui para do campo elétrico. Pronto. Tá bem bagunçado, mas eu acho que dá para enxergar que isso aqui que eu estou circulando está desacoplado.
eu tenho apenas o campo magnético. Então, agora só simplificando as coisas, nós obtemos essas duas expressões. Isso aqui são equações diferenciais lineares homogêneas de segunda ordem, porque Napla é um diferencial, né? No espaço, enquanto aqui nós temos um diferencial no tempo. Ora, essa expressão é idêntica à expressão da equação de onda que a gente aprende lá no ciclo básico da física. Portanto, o termo que está multiplicando aqui a derivada segunda no tempo deve ser 1 sobre a velocidade ao quadrado. 1 sobre a maneira como o campo elétrico ou magnético se propaga no vácuo. Ou seja, fazendo as devidas substituições, a gente encontra que V é igual a 1 sobre a raiz quadrada de μ0 epsilon 0. μ0 e epsilon 0 já eram conhecidos na época. E isso aqui é idêntico à velocidade da luz, que é aproximadamente 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Então esse foi o primeiro resultado que eu queria apresentar nessa aula. As ondas eletromagnéticas propagam-se no vácuo com a velocidade da luz. O outro resultado diz respeito à transversalidade. Aqui nós vamos, na verdade, fazer uma demonstração. Vamos partir do caso específico em que o campo elétrico e magnético são ondas planas monocromáticas. A onda plana monocromática ela é expressa aqui como uma exponencial de um IKZ menos ômega t. Essa aqui para o campo elétrico e para o campo magnético. Nós vamos substituir essas duas expressões nas equações de Maxwell. Fazendo isso, para o caso do divergente, no final não vamos levar em consideração a derivada em x e y, nem para o campo elétrico, nem para o campo magnético. Já o rotacional vai ter nós levamos em consideração os três termos para depois substituí-los, e com isso nós obtemos que a derivada do campo da componente z do campo elétrico em relação a z é zero, do campo magnético em relação a z também é zero, e obtemos essa expressão aqui um pouco mais complexa para os outros termos. Bom, e disso, juntando todas elas, nós podemos resumir essas equações nessas duas equações aqui. Veja, nós tínhamos aqui a derivada, as derivadas em relação a z e o tempo, e quando, retornando aqui mais uma vez na definição das ondas planas, quando a gente for derivar no tempo vai sair um ômega, quando eu for derivar em z vai sair um k, e é daqui que vem os nossos k's e ômegas, né, dessas duas equações. Essas duas equações podem ser expressas em termos de uma só, usando a definição de rotacional, aliás, de produto vetorial, desculpe. B0 igual a K sobre ômega, o Z versor externo E. Isso aqui já implica que o campo magnético é perpendicular ao campo elétrico, porque ele, veja, o resultado de um produto externo é sempre perpendicular aos seus componentes. O vetor dado aqui pelo produto externo de Z chapéu com E é perpendicular a Z chapéu e é perpendicular a E. Logo, B0 também é perpendicular a E. Isso prova que o campo magnético e o campo elétrico são ondas transversais, como eu queria demonstrar desde o princípio. Pois bem, para encerrar esse vídeo, eu quero apenas chamar a atenção para um detalhe. Nós, durante toda a demonstração desse vídeo, quando nós chegamos ao resultado de que a luz se propaga no vácuo com velocidade, com a informação eletromagnética se propaga no vácuo com a velocidade da luz, em nenhum momento a gente se preocupou com definir referencial. Quem era que estava emitindo a fonte da informação eletromagnética, com que velocidade ela se deslocava, quem era que estava recebendo esse sinal, com que velocidade ele se desloca em relação à fonte. Em nenhum momento foi dito isso.
E observe, vamos aqui voltar a falar sobre o efeito Doppler para o som. Quando uma ambulância está se aproximando da gente, nós ouvimos a sirene ficar cada vez mais frenética, cada vez mais aguda, né? Ela fica mais aperreada, digamos assim, né? O que está acontecendo quando ela se aproxima da gente? A frequência está aumentando. A frequência vai aumentando. A frequência do som aumenta. A velocidade depende apenas do meio material em que o som está sendo emitido. Então, o comprimento de onda diminui. Certo? Quando a ambulância passa da gente e começa a se afastar de nós, o som vai ficando mais agudo. Ou seja, vai ficando mais grave. Desculpe, ele não vai ficando mais agudo, ele vai ficando mais grave. Ou seja, a frequência vai diminuindo. Se a frequência diminui, é porque o comprimento de onda aumentou. Bom, e observe. Aqui faz algum sentido essa mudança, porque a velocidade do som depende somente do meio material. A característica da frequência do comprimento de onda mudou a depender do movimento da fonte, mas a velocidade não. A velocidade depende do está se propagando no ar, então a velocidade é característica do som no ar. Então, se a luz, ou melhor, tanto a luz quanto a informação eletromagnética se propagam no vácuo com a mesma velocidade, deve haver, a princípio, um meio sob o qual a luz se justifica, a luz e a informação eletromagnética justifica essa velocidade constante em relação a esse meio. Então esse meio ficou conhecido como éter. E posteriormente, através do experimento de Michelson-Morley, demonstrou-se que o éter, na verdade, não existia. E, portanto, não havia um referencial privilegiado para esse transporte dessa informação eletromagnética. Então foi a partir daí que Einstein desenvolveu a teoria da relatividade restrita. Se você quiser saber mais, eu tenho um curso inteiro sobre isso, sobre relatividade restrita, na Udemy. Eu vou deixar o link na descrição. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Qualquer dúvida, pode botar aí nos comentários. Deixa um like se gostou, um dislike se não gostou. Me diga o que eu posso fazer para melhorar esse conteúdo. E é isso. Até o próximo vídeo. E fique com Deus.